Olá, graça e paz a todos os queridos. Louvamos ao Senhor pela vida que Ele tem nos concedido, pela proteção e pelo sustento. Continuando assim, aprendendo sobre a palavra do Senhor, a sua vontade para as nossas vidas, salmodiaremos no Salmo 102, que diz assim: Ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a Ti os meus clamores. Não me ocultes o Teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me, porque os meus dias como fumaça se desvanecem e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo e sou como o passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida, por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu vou secando como a relva. Até o versículo 11, os irmãos continuem lendo até o final. O título do Salmo 102 é Arrependimento e Esperança, oração do aflito que desfalecido derrama o seu queixume perante o Senhor. Uma das grandes dificuldades que o ser humano tem vivido nos nossos dias é uma enfermidade que tem abatido muitas pessoas. Uma enfermidade que é conhecida como a doença da alma, que é a depressão. Ela tem atingido todos os tipos de pessoas, sejam pobres, sejam ricas, não importa que raça, não importa que religião, que crença tenha, não importa onde vivem. Nós percebemos que, infelizmente, tem assolado o coração e a alma dessas pessoas. O salmista, nesse salmo, demonstra alguns sentimentos que conduz a compreendermos que ele estava vivendo numa condição assim, numa condição de angústia em seu coração, vivendo uma depressão na sua alma. Ele começa clamando ao Senhor, ou seja, Senhor, ouve as minhas súplicas e chegue a Ti os meus clamores. Para o salmista, parecia que ele não estava sendo ouvido pelo Senhor. Todas as suas orações e os seus clamores e súplicas, o Senhor aparentemente não ouvia. Ele diz, não oculte o Teu rosto, Senhor, da minha angústia. Inclina os Teus ouvidos no dia em que eu clamar. E ele então diz, dá-te pressa em acudir-me. É um pedido de socorro. É um pedido onde este coração estava completamente aflito e angustiado, e então ele clama por socorro ao Senhor. Então ele começa a descrever algumas situações em que de fato vai nos mostrando isso. Porque os meus dias como fumaça se desvanecem e os meus ossos ardem como fornalha. A compreensão do salmista é que os seus dias iam passando como fumaça e a dor atingia os seus ossos como se fosse fogo ardendo e consumindo os seus ossos como fornalha. Ferido com a erva, secou-se o meu coração. Ele dizia que o seu coração estava seco. O seu coração já não sentia. O seu coração já não podia perceber o amor, não podia perceber a graça, não podia perceber a bondade. Essas são circunstâncias que, infelizmente, ou sentimentos que, infelizmente, pessoas que estão vivendo nesta condição sentem. Secou-se o coração, não há mais esperança, inclusive. Os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer.
Veja essas descrições da angústia do salmista. Ou seja, de tanto ele gemer, de tanto ele sentir dor, de tanto o seu coração ser afligido. Diz que parece que a sua pele grudava aos seus ossos. Diz outra situação e consequência desta enfermidade, o salmista diz: eu não durmo, eu sou como o passarinho solitário no telhado, passo as noites acordado, passo as noites angustiado, passo as noites sem paz, de tanto gemer, de tanta angústia não consigo dormir. E diz ainda que diante de todas essas situações, ainda os seus inimigos não se aquietavam, não o deixavam quieto, ou insultavam toda hora, praguejavam com o seu próprio nome. Ele diz: e a minha comida tem sido cinza misturado com lágrimas, era a sua bebida. Ou seja, por causa da tua indignação, porque levaste depois que me abateste, como neblina tem sido a minha vida. Esta era a situação do salmista nessas descrições, situações tristes, lamentáveis, situações que infelizmente muitos estão passando. Meus queridos e amados, se estiver nesta situação, clame ao Senhor como o salmista o fez. Mas tenha certeza de que Deus está lhe ouvindo. Clame ao Senhor, suplique ao Senhor para que Ele te livre desta situação. E o Senhor certamente ouvirá. Não se deixe abater mais do que já está. Busque ao Senhor, clamando para que Ele te livre de toda esta dor. E confie no Senhor, entregue a sua vida a Ele. Não permita de forma alguma de que fique prostrado em meio a toda dificuldade e problema que talvez você esteja vivendo. Mas busque no Senhor, levante-se no Senhor e continue vivendo, confiando no Senhor. Deus abençoe a todos os queridos, em nome de Jesus. Amém.